trazer o vídeo que ele facilita muito, assim, né? Até porque a maioria das pessoas, ela é normalmente, tem até estudos que dizem isso, a maioria das pessoas é visual, consegue visualizar, entender melhor a imagem do que o som, a leitura. Ele ficou meio baixinho, mas acho que deu para todo mundo entender. Então, o primeiro ponto que eu queria falar é do obsidiado. E aí, duas passagens, acho que em Mateus e Marcos, ele fala que ele era um cego e mudo. Em Lucas, ele fala que era só mudo. Então, vamos compreender os dois, como sendo cego e mudo. A cegueira, segundo o próprio Pastorino, a gente pode entender como uma incapacidade de compreensão. É uma doença do intelecto ou corpo mental. Nós sabemos que nós temos 7 corpos, segundo os estudos espirituais, e um deles é o corpo mental, ou o corpo intelecto. E essa incapacidade de compreender, ela pode ter várias causas. Entre elas pode ser a vaidade, os nossos vícios, nossos sentimentos negativos que acabam obscurecendo o nosso raciocínio, nossa intuição, e por isso a dificuldade de compreender coisas novas. E aquele obsidiado tinha a dificuldade de compreender a palavra do Cristo. E a mudez. A mudez, o Pastorino não caracteriza exatamente que tipo de doença, se é do corpo mental ou intelectual, mas fica claro para a gente que é a incapacidade de se expressar. Então, naquele momento ali, ele não conseguia compreender a palavra do Cristo e não conseguia expressar os seus sentimentos, daquilo que ele estava sentindo naquele momento. E o próprio Pastorino fala que a capacidade física de ver e de falar, o nosso obsidiado, ele tinha, mas ele estava com aquele problema unicamente por causa da obsessão. Então a gente pode compreender que essa mudez e cegueira seriam espirituais, ou devidos a um processo obsessivo. Aí, antes da gente começar a falar da passagem, eu quero falar um pouco da obsessão. E a obsessão, eu trouxe aqui um conceito. O conceito ele é meio, vamos dizer assim, limitado. O conceito é meio limitado, mas eu vou trazer mais pontos e aí a gente vai estender um pouco mais o nosso raciocínio, a nossa compreensão a respeito. Então, assim, os conceitos que eu achei: domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas, causando doenças físicas e psíquicas, ação persistente que o espírito exerce sobre o outro. Então, o segundo eu achei melhor, que aí a gente pode entender o espírito, seja em qual condição for, pode ser desencarnado ou encarnado, sobre outro espírito. Pode ser também encarnado ou desencarnado. Aí eu vou falar mais à frente de todos os tipos de obsessões que podem existir. E a obsessão ela pode ser em diferentes graus. Desde a obsessão mais simples, a obsessão mais simples é aquela que o médium está sempre consciente de si, mas que ele tem sobre o seu intelecto a interferência do pensamento do espírito em vários momentos, e que ele acaba não se percebendo disso. Que pode ser por vários motivos, entre elas compromissos, espíritos que buscam vingança, que buscam acertar dívidas espirituais, de vidas passadas. A segunda é a fascinação, em que já existe um domínio um pouco maior do obsessor sobre o obsediado, e que normalmente ela já é um pouco mais consciente. Assim, o obsediado ele tem noção de que existe a presença do obsessor, mas ele adquire uma confiança excessiva, de um modo que todas as ideias desse obsessor ele acredita serem iluminadas, serem excelentes. Assim. Aí, então já é um domínio um pouco maior do raciocínio do médium ou do obsediado, e tem como principal motivo tentar ridicularizar, humilhar esse médium, ou mesmo deturpar uma mensagem para um grupo, para uma comunidade. Pode ser, por exemplo, um grupo espírita. Aqui no grupo Ismael a gente faz essa atividade de psicografia, de psicofonia. Então o espírito que está me obsediando, me fascinando, eu vou deturpar uma mensagem espiritual para prejudicar o grupo, para prejudicar a comunidade. Então a gente assim tem vários exemplos. E a subjugação, que já é o último nível da obsessão, que foi o que a gente pôde ver ali, principalmente no filme, que no filme já mostrou assim, que o obsediado, ele era realmente, não raciocinava nem agia por si mesmo.
Ele fazia unicamente a vontade do espírito. Ele já era uma marionete, ele já era completamente controlado pelo espírito. Aí nesse caso é uma subjugação. Então esses são os 3 graus de obsessão. E a obsessão ela pode ser de diferentes níveis ou diferentes tipos. Obsessão de encarnado para encarnado. Então quer dizer, acontece aqui no nosso nível, e os nomes dessas obsessões são muitos. Pode ser inveja, paixão, ciúme, desejo de poder, orgulho, ódio, que vão acabar fazendo com que eu prejudique uma ou outra pessoa encarnada na sua caminhada evolutiva por meio de um desses sentimentos aí. E o que é engraçado é que às vezes a própria superproteção de mãe, ou mesmo a superproteção de um casal, pode ser também um processo obsessivo, que muitas vezes não é percebido, e esse indivíduo que sofre a obsessão, ele acaba se sentindo amado, superprotegido, mas ao invés disso está prejudicando a sua caminhada espiritual ou o seu desenvolvimento. Poderia ser também chamada de superproteção, seria uma forma de obsessão de encarnado para encarnado. Sei que existem muitas, mas é a que me vem à cabeça aqui agora. Temos também a obsessão de desencarnado para desencarnado. Essa a gente vê mais comumente nos livros espíritas. Casos de dívidas espirituais entre um e outro, na hora que o espírito desencarna e o outro já toma-lhe o domínio, já começa a atormentar ele, muitas vezes um tem que trabalhar para o outro, coisas desse tipo. Mas é comum também acontecer de desencarnado para desencarnado. E a obsessão de encarnado para encarnado. Bom, essa eu vejo a forma mais comum, é quando o desencarnado... Encarnado para desencarnado. De encarnado para desencarnado. Mas é isso mesmo. Então, a forma mais comum que eu vejo é quando o espírito encarnado parte para o mundo espiritual, chega lá, a família fica aqui chorando, revoltada, desesperada, não aceita isso como vontade natural de Deus, como algo natural da vida, da trajetória daquele espírito que precisava partir. Pedindo milagre. Pedem milagre. Querem que faça milagre. Querem que faça milagre, exatamente. Eu lembro até de um caso. Uma filha que achava que a mãe tinha que fazer milagre, resolver o problema do neto que estava doente, que ela era no cemitério. Exato. Isso deve ser uma coisa horrorosa para o espírito, né? Com certeza. Uma situação. Eu lembro de um caso que isso aconteceu, assim, uma pessoa próxima a mim, que a pessoa desencarnou, e aí alguém sonhou com essa pessoa. No sonho, no desdobramento, que a gente pode dizer que é desdobramento, o desencarnado veio e falou assim: fala com o fulano de tal para parar de me ligar, que ele não para de me ligar. Então, quer dizer, a gente tem aí exatamente um exemplo. Exatamente isso. Quando a família não tem consciência espiritual, não se conforma com a partida de um ente querido para o mundo espiritual, é o exemplo mais comum. Mas existem muitos outros. Eu conheço essa história, Bruno. Você também conhece essa história. Eu não estou querendo dizer exatamente. Tá certo, né? Mas a gente tem outros tipos também desse tipo de obsessão, que eu também vi falar, casos de herança também leva a esse tipo de obsessão. Porque o desencarnado ele parte, ele já tem esse apego material com o que ele tinha, e a família briga pela herança. E o motivo é algo que ele construiu. Então isso também acaba se tornando também um processo obsessivo. Pode ser de vários encarnados para um encarnado também, não necessariamente um só. Pode ser de vários. Enfim, mas existem muitos casos assim, que acontecem. E a obsessão de desencarnado para encarnado, que era o que estava acontecendo lá, que eu acho que a gente vê assim, mais comumente, né? Que a gente vê com mais frequência, né? A gente vê a obsessão de desencarnado para encarnado. Obsessão recíproca. Essa eu nem tinha ouvido falar dela assim não. Mas assim, o que eu entendi é quando você tem uma relação entre dois espíritos, pode ser encarnado com desencarnado. Então quer dizer, ela já encaixa dentro de alguma das outras anteriores. Quando os dois vivem uma relação que ela é prejudicial para os dois, mas nenhum dos dois percebe isso. Aí assim... Mas aí pode ser de encarnado a encarnado.
Pode ser de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, ou de qualquer um dos tipos anteriores. Aí, no caso, essa daqui, ela seria recíproca e seria do outro tipo também. E aí o exemplo que eu vi assim, mais, que eu consegui gravar, entender melhor, seria um relacionamento que ele é meio doentio. Assim. Uma paixão movida por ciúme, por amor e ódio, aquele relacionamento louco, assim. Imaginei isso. Então, na verdade, os dois se alimentam disso e inconscientemente estão se prejudicando. É um prejudicando o outro. Então, por isso, considerado também um processo obsessivo. E a auto-obsessão, em que nós somos obsessores de nós mesmos, também é muito comum, eu acho que é a primeira, que nós devemos ter mais atenção. O homem não raramente é obsessor de si mesmo, eu como obsessor de mim mesmo. E eu trouxe um outro vídeo aqui, que vai ajudar a gente a entender muito bem esse tipo de obsessão aí. E é extremamente útil para nós.